O ano de 2026 vem trazendo mudanças radicais e toda a configuração celeste que nós temos essa semana aponta exatamente nessa direção. O Saturno entrando em definitivo no signo de Áries. Um eclipse solar acontecendo no signo de Aquário, em quadratura com Urano, que é o seu regente, no mesmo dia em que começa a regência do cavalo do fogo Yang no Oriente, segundo a visão oriental. Mas você pode aproveitar toda esse influxo de energia muito positiva e direcionar a seu favor. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso e melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Post, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e já vai deixando aí o seu like, a sua curtida e o seu comentário para ajudar a impulsionar esse nosso vídeo, ok? Se você tem interesse em estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial na nossa sede aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, ou então na telinha do Google Meet para você estudar em tempo real de onde você estiver, interagindo comigo e com a turma, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Lembrando que nós começamos turmas, tanto de astrologia como de tarô, aqui no formato presencial ou por videoconferência. Se você tem interesse em participar, ainda dá tempo. Entre em contato aqui com a gente porque as aulas foram gravadas, então você consegue pegar o conteúdo que já foi ministrado para você dar sequência aí nos seus estudos. Bom, vamos começar falando da entrada de Saturno no signo de Áries, que acontece agora no dia 13 de fevereiro e vai ficar nesse signo até 2028. Então, tem muito tempo aí para a gente assentar essa energia, e lembrando que todo planeta que entra no marco zero de Áries é como se fosse o reset dentro da energia dele. Ele dá uma resetada ali e começa todo um novo ciclo de experiência. Dentro dessa entrada de Saturno, no 0 graus do signo de Áries, nós temos o Netuno ali também. Então, essa formação é raríssima. Essa conjunção, dois planetas entrando juntos, estando numa conjunção exata a 0 graus de Áries. Isso é muito particular do nosso tempo e é importante nós entendermos essa vibração, todo o influxo energético que é desencadeado aqui, para você aprender e entender tudo isso que está acontecendo, porque muitas vezes a gente olha para o mundo aqui do lado de fora, como está agora, e entende como caótico, mas você vai entender melhor a partir dessa conjunção, ok? Então, nós entendemos que tanto Saturno como Netuno estão começando um novo ciclo. Lembrando que o ciclo completo de Saturno leva aproximadamente 28 anos para ser completado. Já o ciclo maior de Netuno, 160 e tantos anos. Então, ou seja, por muito tempo nós teremos essas energias vibrando aqui dentro desse ciclo, um menor e outro maior. O planeta Saturno, ele fala de estrutura, organização, disciplina, construção de uma posição social, é, poder social, portanto ele fala de gestão pública, ele fala de política. Já o Netuno ele rege o último signo do zodíaco, que é Peixes. Portanto, o Netuno vem trazendo dissoluções de tudo aquilo que já não serve mais para a nossa evolução, para uma abertura de ciclo ali no signo de Áries, né? Então, tudo que já não serve mais começa a ser dissolvido aí nas águas de Netuno. E esse é um planeta também que fala sobre espiritualidade, transcendência, tudo aquilo que se eleva da matéria, né? Então, esse aspecto mais abstrato da vida é regência de Netuno também, os sonhos, os ideais. Então, vamos por partes para você entender. Saturno, quando encontra Netuno, ele começa a trazer a dissolução, Netuno, de estruturas Saturno antigas. Inclusive estruturas sociais, políticas, tudo começa a se dissolver. O Netuno, na sua sombra, ele rege corrupção, né? Tudo aquilo que está escondido, que foi feito de maneira escusa, que você não estava vendo, porque Netuno está associado ao inconsciente. Então, quando Saturno encontra Netuno na política, na gestão pública, tudo aquilo que foi feito de uma forma equivocada, de uma forma errada, antiética, a corrupção que foi escondida por muito tempo, Saturno fala de coisas antigas. Então, a corrupção que está sendo exposta agora não é de agora, é de muito tempo.
Mas antes que você se desespere, é importante a gente tomar consciência dos fatos para conseguir ressignificar. Então, não se assuste, porque esse é o trabalho que está sendo feito a nível energético aqui no planetinha Terra, porque tudo aquilo, e eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo, de humanidade, tudo aquilo que foi desenvolvido de uma maneira não muito correta, começa a ser exposto aqui, começa a ser dissolvido. E o Saturno no seu lado sombra, ele também fala de regimes totalitários. Então, pessoas, políticos, sistemas que lançaram mão de muita fake news, de muitas coisas enganosas para maquiar um regime totalitário, também você vai perceber esses regimes derretendo nesse período, nessa conjunção de Saturno com Netuno. E tá tudo certo, gente, que é assim que precisa acontecer, tá? Antes de uma grande construção, porque o Saturno com Netuno no seu lado luminoso, ele traz uma construção lindíssima de sonhos, de ideais, de coisas mais elevadas. Só que para que isso aconteça, o terreno tem que estar firme. E essas demolições estão acontecendo justamente para isso. Primeiro você tira as ervas daninhas ali do terreno para depois você construir algo mais sólido, algo mais estruturado. Então não se assuste, tá? Essas demolições vão acontecer, tanto num sistema político, como também empresarial. Muitas vezes, se você está dentro de uma empresa, ou se você é o CEO de uma empresa, ou se você dirige algum setor dessa empresa, tem algum cargo de autoridade ali, que é o Saturno, aí você pode começar a ter mais consciência de determinados setores ali sob a sua gestão que não estão funcionando, que estão impedindo o fluxo da energia em determinadas áreas ali da sua empresa ou do seu projeto. Então, a tomada de consciência dessa obstrução de fluxo é fundamental para que você ressignifique, mude pessoas de cargo. Pessoas para ocuparem cargo de liderança têm que estar capacitado para isso, tem que ser uma pessoa proativa. A gente está no ano de Marte, a gente está aqui num cavalo de fogo, né? Já já vou falar dele. Mas é muito importante que sejam pessoas que sejam proativas, que não fiquem obstruindo o fluxo do seu projeto ou do andamento da sua empresa. Como também até da sua vida pessoal, você pode começar a observar coisas que precisam ser dissolvidas ali para liberar uma, como é que eu vou dizer, uma estrutura mais sólida de construção mesmo na sua vida. Então, muitas vezes essas obstruções estão dentro de você mesmo, que precisa minguar, que precisa se dissolver, para você conseguir pavimentar uma coisa mais estruturada daqui para frente. Uma outra característica de Saturno com Netuno no 0 grau de Áries, com certeza, é a crise de ideologia. Porque Netuno fala de sonhos, Netuno fala de ideais, daquilo que você acredita profundamente, a sua ideologia mesmo. E com Saturno aqui, muitas dessas ideologias e tudo isso que está sendo levantado, corrupções e tudo mais, começa a colocar a sua ideologia em xeque, né? Então, coisas que você não estava conseguindo enxergar antes, você começa a ver de uma maneira muito clara. E isso pode trazer um choque ideológico, que é muito complicado para a grande maioria das pessoas. Só que é muito importante você entender que a tua fidelidade tem que ser com o que é justo, ético e bom, e não com uma determinada frente ideológica ou conceitual. A partir do momento que você vê que aquilo não funciona, faz parte da sua evolução, sim, deixa minguar determinadas ideologias e abraçar algo mais estruturado, algo que realmente funciona e que é bom para todos, que é bom para o coletivo. Agora, com relação à sua vida individual, essa conjunção de Saturno com Netuno, lembrando que a conjunção exata vai acontecer no dia 20 de março, 20 de fevereiro, na verdade, 20 de fevereiro agora. Então, o Saturno entra, o Netuno já está no 0 graus, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da entrada do Netuno a 0 graus de Áries, vou deixar o link aqui na descrição, e agora no dia 13 entra o Saturno. Mas a conjunção exata acontece no dia 20. Lembrando que essa conjunção é um marco, ela já vem acontecendo no ano passado, eu também já fiz vídeos falando sobre ela lá atrás, e agora é um marco de 2026, ela vai ficar com todo esse 2026 aí, ativa, tá? Mas a conjunção exata é aqui em fevereiro, então muitas coisas estão sendo startadas já nesse mês de fevereiro, nesse início de ano. E a tendência é potencializar cada vez mais.
Por quê? Uma nova ordem social começa agora, uma nova frente, uma nova situação começa agora, tanto no âmbito da humanidade, no âmbito social, como também na sua vida individual. Então não adianta querer levar coisas do passado, hábitos antigos, antigas estruturas, formas antigas de ver as coisas para frente agora, porque não vai dar certo. Você vai sucumbir dentro desse processo. Ainda mais se você está desenvolvendo algum projeto, a tendência é que não dê certo. Então é muito importante a inovação, o novo caminho. Áries é o primeiro signo do zodíaco, então ele vem com garra, ele vem com iniciativa de fazer coisas diferentes, de fazer coisas novas. Então não dá para levar antigos padrões, antigas estruturas para essa nova fase, tá? É uma receita de insucesso, que é tudo que a gente não quer. Mas na sua vida individual, uma coisa interessante e muito bonita nessa posição é que, como Saturno fala de estrutura, Netuno fala de sonhos e de ideais. Então é um ótimo momento para você pavimentar um caminho muito seguro, muito estável, de acordo com o seu ideal. Se você vem trabalhando ou desenvolvendo projetos para agradar A, B, C ou D ou a sociedade de forma geral, mas se desagradando, ou seja, totalmente em desalinho com o seu propósito, com a sua essência, eh, você pode não conseguir ter grandes resultados aqui nesse período, mas a partir do momento que você identifica o seu propósito e você se coloca como um construtor mesmo, uma construtora para a realização desse ideal, essa conjunção, gente, é mágica para isso. Se você sabe trabalhar misticamente falando, né, nossa, você consegue trazer essa energia espiritual de Netuno assentando na matéria que é Saturno e plasmar aquilo que você idealiza de uma forma fantástica. "Ah, Yara, eu não sei fazer isso". Gente, tem o curso de autodomínio aí que ensino, né. Então eu não tenho turmas abertas agora nesse momento, mas está lá no Hotmart. Então, quem quiser, tá lá, vou deixar o link também tá aqui na descrição. É muito tranquilo, é um curso muito prático, passo a passo, muito objetivo, para você conseguir fazer isso. Agora não é milagre. Se você não aplicar, nada acontece, né. Tem que criar uma nova botina mesmo, que eu acho que vem bem na proposta aí dessa conjunção Saturno com Netuno. E para além disso, o Netuno é um planeta que fala de espiritualidade e o Saturno comprometimento. Então, gente, nessa nova ordem, tá nesse ciclo que se abre agora de 165 anos, que é o ciclo maior de Netuno, se você não tiver responsabilidade, comprometimento com o seu desenvolvimento interior e espiritual, pode ser muito difícil estabilizar as coisas aí na sua vida, tá? Então, é fundamental você pegar as rédeas do seu próprio desenvolvimento, né, e aplicar isso e ter constância. É um desenvolvimento diário. Então, ou seja, não é: "Ah, hoje eu tenho uma prática espiritual aqui, amanhã quem sabe, depois da manhã não sei, né, e depois volta de novo", não. Tem que ser uma coisa constante, uma coisa diária, porque Saturno fala de ritmo. Então, começar a se responsabilizar de uma forma mais concreta com esse desenvolvimento interior espiritual, você vai ver a guinada que a tua vida vai dar. E tem tantos caminhos legais, né, gente? Tem, olha, se você gosta de ordens iniciáticas, a Ordem Rosa Cruz é fantástica, assim, é o meu chão, né. Então eu sempre indico. Se você gosta: "Ai, olha, eu quero uma coisa de autoconhecimento", poxa, tem astrologia, tem o tarô, que a gente trabalha, pelo menos aqui no instituto, a gente trabalha sempre vinculado à meditação também, para você trabalhar essa harmonização interior, a partir do momento que você desenvolve seu autoconhecimento. Tem as linhas filosóficas, se você gosta da filosofia. Então, ou seja, tem tantos caminhos interessantes que só não vai quem não quer, né. Então quem ainda não se conscientizou da necessidade disso. Agora, antes da gente seguir, gente, que eu vou falar agora do eclipse, né, que é o grande acontecimento aqui também, não que Saturno não seja, mas enfim, a gente está cheio de grandes eventos celestes. Se você está curtindo esse vídeo, deixa seu coraçãozinho aí para mim, é muito importante para o canal, ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo também, tá? E deixa aqui nos comentários o que você está achando disso tudo. A tua vida também está dando uma chacoalhada aí? Me conta aqui.
Bom, mas vamos falar agora então desse eclipse solar que acontece a 28 graus e 50 minutos do signo de Aquário, então, ou seja, já está quase no grau anarético. O grau anarético é o 29, que é o último grau de um signo. E o grau anarético, ele traz uma certa urgência nos acontecimentos, que é o que a gente está observando aí nas barbas desse eclipse também, muita urgência, muitas coisas acontecendo até de uma maneira meio que atropelada, porque existe de fato uma urgência. Então, esse eclipse acontece a 28 graus do signo de Aquário, no dia 17 de fevereiro, exatamente no mesmo dia em que lá no Oriente começa a regência do cavalo de fogo Yang, que eu vou explicar exatamente o que que isso significa e que vem trazendo uma potência muito forte para esse eclipse também. Ele não vai ser visto do Brasil, tá? É lá da Antártida, ele acontece no sul do planeta. Então não vai ser visto aqui por outros continentes, mas isso não significa que ele não seja forte, pelo contrário, ele está pegando ali no chakra básico da Terra, né, gente? Então, ou seja, das estruturas mesmo. E lembrando que o influxo de um eclipse, nós começamos a observar isso 30 dias antes dele se manifestar de fato, e a sua vibração vai sendo reverberada pelos próximos 6 meses, até o próximo eclipse solar acontecer de novo, tá? Então, nem tudo vai acontecer exatamente nesse dia 17, né? Não é uma matemática exata, a energia se expande. Então, a gente precisa pegar uma janela do que vem acontecendo, por exemplo, desde da segunda quinzena do mês de janeiro até agora, o que que vem acontecendo na sua vida? Grandes mudanças, grandes chacoalhadas, tá? Então, é um momento realmente de redirecionamento. Agora, daqui para frente, nós podemos marcar aí mais 6 meses. E esse eclipse acontece no signo de Aquário. O eclipse solar, como é que acontece esse eclipse solar? É sempre numa lua nova, onde nós temos um alinhamento exato, perfeito, entre a Terra, a Lua e o Sol. Então, a Lua passa nesse campo de órbita aqui entre Terra e Sol, obstruindo, eclipsando a luz solar. Então, já é um momento de grandes mudanças. Todo eclipse, seja solar ou lunar, ele sempre vem trazendo mudanças. Na energia de Aquário é mais potente ainda, porque Aquário fala de mudanças radicais, ok? E quando a Lua atravessa esse plano de órbita da Terra, eclipsando o brilho do Sol, a Lua representa o inconsciente. Então, ou seja, coisas que estavam ocultas, coisas que não estavam sendo vistas, as questões mais subjetivas. E o Sol representa a consciência, tudo aquilo que nós observamos, que está claro como a luz do Sol. Quando a Lua atravessa esse plano de órbita, ela está no brilho do Sol. E todos aqueles impulsos inconscientes vêm à tona e são expostos, tá? Porque ninguém está vendo, está tudo escuro, então está tudo exposto. Só que uma hora essa Lua vai sair da frente do Sol e o Sol vai voltar a iluminar tudo. E tudo aquilo que foi exposto é iluminado pela luz do Sol. E fica muito visível. Olha o que eu falei lá atrás com relação aos processos de corrupção que está sendo exposto. Pode ter certeza que sim, está na conta de Netuno como Saturno em Áries, ok, mas também está muito na conta aqui desse eclipse. Então, tudo que veio à tona é exposto. E quando eu falo dessa exposição, não estou falando só do aspecto negativo. Coisas positivas que antes você também não conseguia enxergar também vêm à tona. Porque é muito comum, antigamente, os eclipses eram vistos de uma forma muito negativa, muito nefasta. Só que hoje em dia a gente não tem bem essa visão. Então, as coisas que são expostas, tanto pode acontecer num sentido negativo, como também num sentido positivo. Talentos que você nem percebia que tinha, começa a aflorar. Coisas que antes estavam escondidas, mas que eram muito positivas, também começam a aflorar. Então, cada um vai vivenciar isso de acordo com a sua necessidade de aprendizado, tá? Se tem muitas coisas que você precisa ressignificar na sua vida, o que pode vir à tona, claro que é exatamente isso, né, apontando exatamente o que que você precisa mudar, seja num aspecto ideológico, seja numa alguma coisa que você esteja fazendo, seja na maneira como você está administrando a sua vida, a sua empresa, o seu trabalho, o seu campo social, seja lá o que for. Mas esse eclipse, ele vai escancarar as coisas que precisam ser mudadas. Se você observa que está tendo obstrução de fluxo em alguma área da sua vida ou do seu trabalho, isso precisa mudar.
Aliás, de que adianta você tomar consciência de uma coisa que não tá legal se você não vai fazer nada com isso, né, se você vai ficar ali na zona de acomodação. E diante de um eclipse, gente, olha, é muito difícil ficar na zona de conforto, não tem como. Você é meio que obrigado a se colocar de uma forma mais operante, de uma forma mais imperativa. Até porque se você não faz isso, a vida faz por você. É aquele momento em que a mão divina parece que desce aqui e redireciona ali as peças no tabuleiro do jogo para a coisa acontecer de acordo com o seu dharma. Se as mudanças que vierem para sua vida, você olhar e falar: "Ai, mas eu não gosto dessas mudanças", entenda que a tua estrutura de vida antiga já deu o que tinha que dar, não está contribuindo mais para a sua evolução, porque um eclipse só muda coisas na sua vida para impulsionar o seu desenvolvimento rumo ao propósito do seu dharma, ou seja, o seu caminho evolutivo. Ele não vai prejudicar, ele não vai mudar para algo pior, tá. Então, se alguma coisa está mudando e você não está gostando, você tem que olhar para os seus apegos, para as suas dependências e trabalhar bastante essa questão do desapego e saber abraçar o novo. Isso é fundamental. A energia de Aquário fala sobre a humanidade, fala sobre processos coletivos. Então, sim, esse eclipse acontecendo simultaneamente com esse marco zero de Saturno com Netuno, gente, é uma nova ordem mundial. Então, não adianta você querer entender o mundo como sempre foi, toda gestão pública, organização social como era antes, a partir de 2026 não tem como. 2025 nós já vimos a demolição disso. E já começou todo um processo de demolição ali. De 2026 para frente é a pavimentação de uma nova ordem mundial, tá. E assim como embaixo e em cima, também a mesma coisa na nossa vida individual, tá. Não tem como você levar antigas estruturas para frente agora, tem que ser coisa nova. O aquário, ele fala sobre grupos sociais, como ele está associado a essa coletividade maior na nossa vida individual, ele vai falar sobre grupos, amigos, projetos, tudo isso pode trazer também uma chacoalhada aí através desse eclipse nessas áreas. Então, de repente, grupos que você frequentava ou determinadas amizades, coisas vêm à tona para redirecionar, seja para te despertar para uma conexão mais profunda com determinados grupos que estão mais alinhados com o seu propósito, seja para você se afastar daquelas amizades, daqueles grupos que você vê que realmente não faz sentido mais. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento astrológico, vale a pena você observar em onde está no seu mapa astral o 28 graus do signo de Aquário, tá? Qual casa que está sendo ativada ali? Que tipo de ação está acontecendo com o seu mapa para você direcionar melhor? Porque se isso acontece, por exemplo, numa casa 2, que é uma casa financeira, já tem mais a ver com questões financeiras. Se acontece nas casas altas ali, 10, 11, pode ser mais no âmbito coletivo social. Se está numa casa 5, numa casa 7, casas de relacionamento, pode ser num relacionamento afetivo, pode ser em questões familiares, numa casa 4. Então depende de onde essa energia está sendo ativada na sua mandala astral, ok? Yara, eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu quero saber. Entre em contato com a gente que a gente marca aí o seu estudo de previsões astrológicas, onde a gente levanta a revolução solar, trânsitos, e nós abordamos também a influência desse eclipse aí na sua vida. Mas para além disso, o aquário também fala de tecnologia. Então, algumas mudanças bem radicais podem acontecer aí nesse setor, para bem ou para mal, vamos ver como é que vai acontecer, porque uma característica extremamente importante desse eclipse é que ele acontece numa quadratura com Urano, e Urano é o planeta regente de Aquário. Então, olha a sincronia das coisas, e uma quadratura sempre vem sobre tensão, sabe? Não é um trígono, não é um sexto, um aspecto fluido, onde as mudanças acontecem naturalmente e você até curte, né? Aqui não. Muitas vezes é como se fosse uma terapia de choque ali na sua vida, sabe? Te forçando a mudar mesmo contra a sua vontade. E lembrando, gente, todas as mudanças que o universo impõe, por mais que nós não tenhamos a consciência para compreender a necessidade disso, é para impulsionar a nossa evolução, tanto a nível individual como a nível coletivo. Então, diante de uma mudança que você não pode, que o teu arbítrio não alcança, né, independe se você vai aceitar ou não, a situação se impõe,
A questão é, não lute contra essa mudança, mas aprenda com ela. O que é essa situação, o que essa mudança veio te ensinar, né? Esse é o ponto que você precisa se fiar para você evoluir nesse processo, tá? Não tente reter as coisas, não tente aprisionar as coisas como eram antes. Situações, pessoas na sua vida, hábitos antigos, não retenha isso. Abrace a mudança com alegria, leva esse influxo positivo para as mudanças. Quando você abraça a mudança com alegria, você já está pavimentando um caminho muito mais positivo na sua vida, porque isso é frequência vibracional, isso é física quântica. Se você está numa energia de alegria, o caminho que você vai abrir, com certeza é um caminho de alegria, e coisas muito interessantes podem acontecer aí. Mas se você já entra com uma energia pesada, tudo que vai se desenrolando em cima dessas mudanças tendem a ser cada vez mais pesado. Por quê? Porque o universo está contra você? Não, porque você está vibrando no negativo. Tá? Então vamos trazer uma vibração mais alta para nossa mente, para o nosso coração, para os nossos assuntos, para a nossa forma de agir, para que realmente esse caminho seja pavimentado de uma forma muito luminosa. E uma coisa interessante é o cavalo de fogo começando a sua regência exatamente no dia 17 de fevereiro, vai durar aí por um ano, né, isso é uma visão oriental, tá, dentro do calendário lunar, a gente nem aborda muito isso aqui no Ocidente, mas eu achei muito curioso esse tema e essa sincronicidade, um eclipse solar acontecendo exatamente no início da regência do cavalo de fogo Yang. E o que que é o cavalo? O cavalo fala de movimento, ele fala de start, de te conduzir para um outro lugar. Ele é muito ágil, ele é muito veloz. Olha como combina com a energia de Marte. E também Yang, cavalo de fogo, as coisas acontecem de uma forma muito luminosa, muito consciente e muito rápido. Olha a energia de Marte aí de novo, tá? Inclusive no tarô é a roda da fortuna. Então, ou seja, esse movimento, gente, 2026 vai passar a galope, literalmente. E de uma forma e colocando muitas coisas, de maneira clara, de maneira muito consciente. Então, tenha a maturidade de enxergar as coisas que estão sendo iluminadas por todo esse fogo de uma maneira muito madura, de uma maneira muito responsável. Não finja que não está vendo. Se as coisas são reveladas, é porque você precisa enxergar para melhor redirecionar. Então, nada de letargia. Se você está num projeto, por exemplo, ou se você dirige uma empresa, dirige um projeto, onde você percebe letargias em determinados pontos, a pessoa precisa ser substituída. Ou ela entra numa aceleração maior, que é a regência desse ano, e realmente assumindo o protagonismo da área onde ela assumiu aquele compromisso, ou então é melhor substituir. Né? Porque senão todo um projeto, toda uma egrégora, todo um propósito muito positivo acaba sendo obstruído pela letargia de determinadas pessoas que não têm a energia para ocupar aquele cargo. Muitas vezes têm energia para um outro cargo, mas não para um cargo de liderança. E cavalo de fogo e Marte, tudo isso é energia de liderança. Então, saber colocar na sua vida, na sua empresa, pessoas em posição de liderança que realmente têm competência para isso. E você mesmo questionar como está a sua própria liderança, dentro da tua própria vida e dentro dos assuntos sociais ou da sua profissão também. Essa é uma excelente reflexão aqui. E para além disso, só para finalizar, Vênus faz um aspecto muito importante nesse eclipse. Por quê? Os eclipses sempre acontecem dentro do eixo nodal. Né? O que que é o eixo nodal? É a coluna vertebral do mapa kármico, onde o nódulo sul nós temos tudo aquilo que nós precisamos abandonar. E o nódulo norte é para onde nós precisamos nos direcionar, que está a nossa linha de evolução. E Vênus está numa conjunção exata com o nódulo norte. Um eclipse sempre acontece próximo do eixo nodal. Então, que é a configuração do eclipse, né? Se tiver um eixo nodal, não é eclipse, é uma simples lua nova. Mas aqui está bem pertinho. E Vênus está exatamente em cima desse nódulo norte. Vênus é um planeta que fala de relacionamentos e parcerias e dinheiro. Logo, nós podemos observar como o nódulo norte mostra para onde nós precisamos nos direcionar dentro da sua vida afetiva, por exemplo, pegando Vênus como campo de relacionamento. Você pode ter mais clareza, a partir desse eclipse, de como você deve direcionar melhor a sua vida afetiva. Se você está dentro de uma relação, como
direcionar melhor essa relação. Se você não está dentro de uma relação, qual a pessoa está mais alinhado com o seu dharma, isso pode vir muito claro aqui na sua consciência com relação a essa pessoa. Como também uma consciência muito clara das pessoas que não estão alinhadas com esse dharma, porque Vênus está fazendo uma oposição com o nódulo sul. Então toda pessoa que você se colocou em parceria ou no relacionamento afetivo e que já não está mais cumprindo o propósito, nenhuma das duas partes estão evoluindo ali, é natural que esse eclipse dissolva essa relação e te coloque numa outra que tem mais a ver com o seu propósito evolutivo. A mesma coisa serve para sociedades, como também serve para a questão financeira, tá? Então nós podemos ver algum chacoalhar aí, algumas mudanças bem pontuais nesse campo financeiro, inclusive essa crise financeira pode acontecer porque dentro da frequência do eclipse, da regência do eclipse que acontece em Aquário, onde Urano, que é o planeta regente de Aquário, está no signo de Touro, sim, nós podemos ver aí grandes reviravoltas em bolsas de valores, mercado financeiro, no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente já está saturado do negócio de Banco Master, né? E tanto político, tanta gente arralteia de Brasília envolvida nisso daí, gente, com certeza ainda tem muita coisa para ser exposta, tá? E nesse ano, como é um ano de eleição, pelo menos aqui no Brasil, que tenhamos muita consciência, né? Para que a gente consiga direcionar o nosso país de uma forma mais harmônica e livre dessa corrupção toda. Mas enfim, vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.